Levantamento topográfico planimétrico. Definição: é um conjunto de operações realizadas no campo e no escritório a fim de se obter os dados necessários à reprodução geométrica de uma determinada área do terreno, estudada topograficamente. Objetivos: obter com precisão os elementos necessários e suficientes ao desenho da planta em escala conveniente. Os elementos são os ângulos, distâncias e orientações. Etapas. Pontos de apoio topográfico. Eles são pontos, segundo a norma 13133, são pontos que amarram o levantamento topográfico ao terreno. São materializados por piquetes, estacas, marcos de concreto, pinos de metal e tinta. Pontos de detalhe. Segundo a norma 13133, é o conjunto de operações destinado para determinações planimétricas dos pontos, que vão permitir a representação do terreno a partir do apoio topográfico. Basicamente, os pontos topográficos são aqueles pontos que vão dar apoio ao levantamento, ou seja, não é o levantamento propriamente dito. Vamos imaginar que a gente queira fazer um levantamento de uma propriedade. A gente vai adicionar dois pontos, que vão ser as estações ocupadas e as réis, ou seja, aqueles pontos que vão apoiar, vão ser pontos fixos, ok? De coordenada conhecida ou não, a gente pode arbitrar, tá? E os levantamentos de detalhes são exatamente aquilo que a gente quer obter, ou seja, se for uma propriedade, os contornos de uma propriedade. Fases do levantamento topográfico. Primeiro passo é o reconhecimento da área. Então, deve-se percorrer a região a ser levantada, elegendo os principais vértices da poligonal básica do levantamento. Segundo passo será, providenciar piquetes, a confecção de piquetes e estacas testemunha. Terceiro, organizar um croquis, ou seja, você vai fazer um desenho sem nenhuma métrica, sem medições definidas. Você vai fazer um desenho de um determinado local para se ter ideia daquilo que se vai trabalhar. Então, esse desenho não vai ter uma medição exata, você não vai fazer a medição, você vai desenhar aquilo num papel. E a quarta etapa será fazer o levantamento propriamente dito. Então, o levantamento topográfico planimétrico, ele divide-se em 5 tipos. O primeiro tipo é o caminhamento ou poligonação. Esse caminhamento ou poligonação é um dos métodos mais empregados atualmente, principalmente como ponto de apoio. Consiste em uma série de linhas consecutivas onde são conhecidos comprimentos e direções. Percorre-se o contorno de um itinerário medindo todos os ângulos, lados e considerando uma orientação inicial. Aqui um exemplo em cima, uma caderneta, embaixo exatamente uma poligonal com 4 ângulos, 4 vértices, certo? E esses 4 vértices, tudo que a gente for fazer nessa poligonal com 4 ângulos, 4 vértices, a gente vai escrever nessa tabela em cima. Então, o que tiver embaixo tem relação com a tabela em cima. Então, temos na tabela estação, que são os 4 vértices. Pontos visados é aquilo que a gente vai ver a partir de cada estação. As leituras FS, FM, FI, que é o fio superior, fio médio e fio inferior. DH, que é a distância horizontal. Ângulo interno. Correções, se tiver, normalmente tem. Ângulo corrigido e azimuth, porque precisa de uma orientação.
Então, como primeiro passo, a gente, no vértice 0, instala um teodolito para fazer as medições de ângulo e distância. Após a instalação do teodolito no vértice 0, instala uma mira falante no vértice 1 para medir a distância. Pode ser uma mira falante ou pode medir simplesmente com a trena, né? Se utilizar a trena, ao invés da mira falante, você vai colocar uma baliza no vértice 1 para fazer uma medição com a trena mais na horizontal. Então, faz a leitura do fio superior, fio médio e fio inferior, que nesse caso deu 1.600, 1.500 e 1.400. Uma coisa importante que vocês têm que notar é que a distância, a diferença entre o fio superior e o fio médio e o fio médio e o fio inferior tem que ser igual, tá? Então, você vai pegar esse valor de 1.600 no fio superior, subtrair de 1.400 no fio inferior, que vai dar em torno de 200, né? E dividir isso por 10. Fazendo esse cálculo, você vai ter a distância horizontal, que nesse caso será 20 metros. Após esse procedimento, você vai pegar a baliza, colocar no vértice 3 e no vértice 1. Primeiramente no vértice 3, aponta o teodolito para a baliza no vértice 3, zera o instrumento, ou seja, você pega o fio colimador e alinha com a baliza verticalizada e zera o instrumento. A partir do momento que você zerou o instrumento, você vai para a baliza no vértice 1 e faz a medição, que nesse caso aí, um exemplo, deu 90 graus e 1 minuto. Próximo passo do caminhamento, como o próprio nome diz, é caminhar. Você vai desinstalar o teodolito no vértice 0 e instalar no vértice 1. E vai fazer o mesmo procedimento que fez anteriormente. Vai colocar uma mira falante no vértice 2 e fazer as leituras. Por exemplo, deu 1.900, 1.775 e 1.650 no inferior. Aí você vai subtrair 1.900 menos 1.650, que vai dar 250. Dividido por 10, são 25 metros. A partir disso, você vai colocar a baliza no vértice 0, vai zerar o teodolito e girar o teodolito até a baliza no vértice 2, ou seja, você vai coincidir o fio colimador, que é aquele vertical, com a baliza. Chegando na baliza no vértice 2, você deixa verticalizado e confere quanto foi a leitura, que nesse caso deu 89 graus e 56 minutos. Posteriormente, desinstala o teodolito e vai para o vértice 2. A partir do vértice 2, você vai colocar a mira falante no vértice 3 e fazer a leitura. Nesse caso, deu 2.100 milímetros e 1.890 milímetros. Apesar de não se estar usando o FM, você sempre confere essa diferença entre o fio superior e o fio médio, e o fio médio e o fio inferior, ok? Então, nesse caso, deu 2.100 menos 1.890. Então, você vai subtrair um pelo outro, que vai dar 210. Dividir por 10 vai dar 21 metros. Após isso, você vai colocar uma baliza no 1 e no 3, você vai apontar para o 1, para o vértice 1, zerar o teodolito e girar para o vértice 3 até alinhar. Quando alinhar, você confere. Nesse caso, deu 92 graus e 2 minutos. E por último, mesmo você achando que não há necessidade de medir o ângulo, há necessidade sim. Se você somar todos os ângulos, vai dar 360 graus de um quadrado, não é isso? Então, o pensamento comum seria somar esses 3 ângulos e o que sobrar seria o que está faltando.
Isso, teoricamente, serviria se a gente acertasse perfeitamente, mas não é o que acontece no campo. Então, tem que realmente ir para o último vértice. Então, por fim, instala o teodolito no vértice 3, coloca a mira falante no vértice 0, faz as leituras. Nesse caso, deu 1650, 1550 e 1450. E no caso, dá 200 milímetros dividido por 10 dá 20 metros. E o ângulo, você faz o mesmo procedimento. Coloca a baliza no 2, zero o instrumento e gira até o 0 e faz a determinação desse ângulo. Nesse caso, deu 90 graus e 3 minutos. Notem que se você somar esses 4 ângulos, não vai dar exatamente 360 graus. Vai dar em torno de 2 minutos a mais. Vai dar 360 graus e 2 minutos, somar esses ângulos internos. E a tolerância, segundo Spartel, é mais ou menos 1 minuto raiz de n. Então, temos 4 lados, então seria mais ou menos 1 minuto raiz de 4, que é 2. Então, temos uma tolerância de 2 minutos. E o erro da gente foi também 2 minutos. Se o erro for maior do que a tolerância, desfaz o trabalho, ou seja, você vai refazer todo o procedimento. Se o erro for menor do que a tolerância, você apenas vai distribuir uniformemente esse erro. Então, pode corrigir? Sim. Então, você vai pegar 360 graus menos 360 graus e 2 minutos, vai dar menos 2 minutos para diminuir no conjunto inteiro dos vértices. Então, você vai pegar esses menos 2 minutos e dividir pela quantidade de vértices, que nesse caso são 4 vértices. Então, vai ficar 30 segundos a menos em cada vértice. Então, na tabelinha lá, eu vou colocar 30 segundos a menos em cada um e vou fazer essa conta. E no final vai dar esses valores corrigidos de ângulos. E para finalizar, eu vou fazer uma orientação inicial, que é colocar uma bússola no vértice 0, ok? Eu coloco uma bússola, vou lá no vértice 0, coloco uma bússola lá, certo? Onde apontar a bússola, eu coloco uma baliza, como vocês estão vendo no desenho, ok? E faço a medição desse ângulo entre a baliza e o vértice 01. Então, pego um teodolito, coloco nesse local. Normalmente isso a gente faz logo na primeira vez que faz o levantamento, né, quando está o teodolito lá, certo? Você já coloca a bússola aponta para a baliza e a partir disso você vai lá com o teodolito, zera nessa baliza e vai até o alinhamento 01 e mede esse azimuth, que nesse caso, deu 45 graus. Então, a poligonal está toda levantada, todos os ângulos, todas as distâncias, inclusive os ângulos todos corrigidos e orientado, nesse caso, o azimuth 01, o azimuth, no caso, magnético 01, foi de 45 graus. Agora o levantamento por irradiação. O levantamento por irradiação é usado em pequenas áreas e relativamente planas. Aplicação: auxiliar os levantamentos por caminhamento. Vantagens: método simples e precisão relativamente boa. Suas desvantagens: não permite controle de erros, já que no caminhamento você tem um controle de erros porque o ângulo todo, né, o conjunto de ângulos, a soma dos ângulos, vai dar 360 graus. Aqui você não tem esse controle, né? Então, não permite controle de erros que possam ocorrer e depende da experiência e cuidados do operador. Na metodologia, consiste em escolher um ponto de situação dominante bastante estratégico, de onde visam a maioria dos pontos, que melhor definem as linhas de divisas ou detalhes. Aqui um exemplo, né, é a mesma situação do exemplo anterior, do caminhamento.
você tem no lado esquerdo a situação no campo e no lado direito a caderneta relativa a essa situação, tá? Então, como é que funciona? Na caderneta temos a estação nesse caso é a estação 0, né? Então, vamos ter que colocar o teodolito na estação 0. A gente vai colocar na tabela os pontos visados a partir dessa estação, a distância horizontal e o ângulo. Então, a gente vai instalar o teodolito, por exemplo, nessa estação 0, no vértice 0, vai zerar o teodolito na estação 3, vai colocar uma baliza lá, zerar, né? Alinhar o fio colimador com a baliza, zerar e girar, por exemplo, até o V1 da praça. Então, você vai medir o ângulo entre a baliza e o V1 da praça e a distância entre o vértice 0 e o V1 dessa mesma praça. Então, a partir disso, você tem esse tipo de coordenada, que é uma coordenada do tipo de irradiação, porque vai irradiando sempre no sentido horário. Levantamento por ordenadas. O levantamento por ordenadas é um levantamento de alinhamento curvo e como auxiliar do método de caminhamento. Consiste em traçar um alinhamento auxiliar, ou seja, uma reta, e desse levantar todas as ordenadas, quantas forem necessárias para a representação do alinhamento que se está levantando. Como vocês estão vendo aí, né? Normalmente um terreno ondulado, né? Que é um pouco difícil de se trabalhar, porque não é uma poligonal regular. Não é interessante fazer por caminhamento, porque vai dar muito trabalho, né? Irradiação também. Então, utiliza-se uma linha auxiliar, onde se utiliza os pontos de interesse, por exemplo, P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Coloca-se essa linha auxiliar, começando pelo X0, mede-se a distância, por exemplo, do X0 para o X1, X1 para o X2, X2 para o X3 e assim por diante. E também mede-se a distância entre essa linha auxiliar e o ponto de interesse, que vai se chamar Y0, Y1, Y2 e Y3. Esse método de levantamento não é muito comum, como eu disse anteriormente, é para situações muito específicas. Levantamento por interseção. O levantamento por interseção é usado em pequenas áreas. É o único método que pode acessar quando alguns vértices são inacessíveis, como brejos ou pontos muito íngremes. Metodologia: construção de um triângulo onde se conhece um dos lados e seus dois ângulos adjacentes. Vantagens: simples e rápido e não há necessidade de ir ao local. Desvantagens: de grande experiência do usuário, né? Da pessoa que vai fazer o tipo de levantamento, pois não apresenta possibilidade de correção de erro. Como é que consiste isso? Por exemplo, nessa figura, a gente tem os pontos A, B e C, ok? E entre esses pontos, passa-se um rio, tornando-se a árvore, por exemplo, inacessível, ok? A gente tem conhecimento do ângulo alfa, a gente tem como medir esse ângulo, né? Você determina o ponto A e o ponto B. Então, pega o teodolito e aponta para um ponto dessa árvore. Então, você pode medir esse ângulo alfa, você pode medir esse ângulo beta e pode medir o ângulo gama. O que você não pode medir é a distância entre A e a árvore e B e a árvore, mas você tem a distância entre A e B. Então, através da lei dos senos, onde a distância horizontal de BC dividido pelo seno de alfa, ok? A distância horizontal entre B e C dividido pelo seno do ângulo posterior, né? Que é o alfa. É igual à distância de AB dividido pelo seno do ângulo oposto, que é gama. E é igual também a DC, que é a distância entre CA dividido pelo seno de beta, que é o ângulo oposto ao
alinhamento DH. Então, resumindo, a gente tem a possibilidade de descobrir quem é a distância horizontal de AB, sabe quem é o seno de alfa, tem condições de saber quem é o seno de gama e o seno de beta. Eu só preciso saber a distância entre BC e CA. Então, como é que faz? Vamos lá. Você vai pegar, por exemplo, eu estou fazendo aqui do lado esquerdo, a fórmula esquerda. Você vai pegar a distância horizontal de BC, ok? Utilizando essas duas primeiras formulazinhas, tá? Distância horizontal de BC é igual a distância horizontal de BA vezes seno de alfa sobre seno de gama. É pegar essas duas formulazinhas, como vocês estão vendo aí, certo? Separar o BC e jogar o seno de alfa para cima. E assim você vai ter todas as unidades possíveis de fazer a determinação, como, por exemplo, o DH de AB você tem como saber, o seno de alfa você sabe, porque você tem a determinação desse ângulo, e o seno de gama também. Então, você pode determinar quem é BC. E do outro lado também a mesma coisa. A distância horizontal de AC é igual a distância horizontal de AB vezes seno de beta dividido por seno de gama. São as duas últimas formulazinhas, a segunda e a terceira forma, separando a distância horizontal de CA ou AC, ok? Então é a mesma coisa e assim você vai ter a distância horizontal de AC. E por último, o levantamento por coordenadas, certo? Esse levantamento por coordenadas, ele utiliza um sistema cartesiano, certo? Além do sistema cartesiano, ele utiliza também a altura, mas em planimétrico, simplesmente a gente usa o sistema cartesiano, onde na estação ocupada a gente vai determinar um valor de origem. A estação de ré, a gente vai utilizar uma outra coordenada para servir de referência, e a partir disso, onde existe uma estação ocupada, existe uma estação de ré, você vai determinar todas as coordenadas do trabalho que você quer, ou seja, todas as coordenadas dos levantamentos do detalhe da propriedade, ok? Mas esse tipo de estudo a gente vai ver mais a seguir agora, no próximo assunto.